Por que só o Brasil usa chuveiro elétrico? Você já se perguntou por que o chuveiro elétrico é tão comum no Brasil e praticamente inexistente no resto do mundo? Para muita gente, ele parece só mais um item do banheiro. Mas quando a gente para pensar, ele diz muito sobre o Brasil, sobre como a gente lida com conforto, praticidade e, claro, criatividade. O Brasil é praticamente o único país onde o chuveiro elétrico é a principal forma de aquecer água em casa. Enquanto outras nações preferem sistemas a gás, boilers ou aquecedores centrais, aqui o padrão é outro: liga na tomada e tá feito. Mas por que isso aconteceu? Como uma invenção simples moldou o dia a dia de milhões de brasileiros e se tornou símbolo de um estilo de vida? Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Uma invenção brasileira nascida da necessidade. Tudo começou na década de 1920, em Jaú, interior de São Paulo. Naquela época, a maioria das casas brasileiras não tinha nem banheiro interno. O banho era tomado com bacia, água morna no fogão a lenha ou diretamente no rio. Foi nesse contexto que o engenheiro Francisco Canho criou o primeiro chuveiro elétrico viável para uso doméstico. A ideia não era luxo, era acesso. Era resolver um problema de forma simples, direta e com os recursos disponíveis. O conceito já existia em outros lugares, mas os modelos eram perigosos: resistências expostas, carcaças metálicas, alto risco de choque. Francisco inovou criando um modelo com acionamento automático, carcaça isolante e mais segurança elétrica. A invenção, feita quase de forma artesanal, foi ganhando espaço conforme a eletricidade chegava a mais regiões do país. Nas décadas seguintes, com a urbanização acelerada e a expansão da rede elétrica, o chuveiro elétrico se espalhou. E foi nos anos 1950 que a Lorenzetti comprou a patente, marcando o início da produção em escala industrial. A popularização veio mesmo nos anos 60, quando o uso do plástico na carcaça reduziu custos e aumentou a segurança do equipamento. Desde então, a base de funcionamento mudou muito pouco. Mas o impacto na vida do brasileiro foi gigante. Mas como funciona o chuveiro elétrico? O princípio é simples, mas engenhoso: o efeito Joule. Quando a corrente elétrica passa por uma resistência feita de ligas como níquel-cromo, o fio aquece. A água que passa por essa resistência absorve o calor e sai quente pelo chuveiro. Tudo isso acontece em tempo real, sem precisar aquecer a casa inteira. É instantâneo. E é isso que o torna tão prático. Muitos modelos oferecem opções como verão e inverno, que ajustam a potência. Outros trazem termostatos, controle digital e até compatibilidade com energia solar. Tudo isso mantendo a mesma lógica: esquentar a água no ponto de uso. Claro, ele consome bastante energia, sim, mas só durante o banho. E como a maioria dos brasileiros ainda toma banho rápido, no fim das contas, o consumo é mais controlado do que parece. Porque só o Brasil seguiu esse caminho. Aqui entra a parte mais interessante da história. A resposta está em 3 fatores principais: o clima, a estrutura urbana e a matriz energética do país. O Brasil é um país tropical. Em boa parte do território, a água das tubulações não chega a temperaturas congelantes. Ou seja, não é necessário um sistema muito potente para garantir um banho quente. Além disso, as casas brasileiras, principalmente nas periferias e áreas de autoconstrução, costumam ter um único banheiro. Isso faz com que um sistema individual, instalado direto no ponto de uso, seja perfeito para a realidade local. Não há desperdício com água quente parada em canos, nem necessidade de bombas ou sistemas de circulação. É direto, funcional e barato. E tem também a energia elétrica. O Brasil tem uma matriz predominantemente hidrelétrica, o que historicamente barateou o custo de geração, mesmo que hoje as tarifas estejam mais pesadas por causa de tributos. Enquanto isso, em países europeus, o custo da eletricidade é bem mais alto, e as leis sobre o uso de energia em banheiros são mais rígidas. Muitas legislações, por exemplo, proíbem tomadas ou equipamentos de alta potência dentro do banheiro, justamente por segurança. E o resto do mundo? Por que não usa? Em lugares como Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, o banho quente vem geralmente de sistemas centrais. Boilers, caldeiras ou aquecedores a gás aquecem a água com antecedência e a distribuem pela casa por tubulações. Em regiões frias, isso faz sentido. A água nas redes externas chega quase congelada, e esquentar na hora exigiria potências elétricas altíssimas, o que seria caro e arriscado. Além disso,
O modelo de construção desses países prevê tubulações internas com isolamento térmico, o que permite aquecimento prévio sem grandes perdas. Chuveiro elétrico até existe em alguns lugares, mas em geral ele é visto como alternativa temporária ou para banheiros secundários, justamente por causa da baixa vazão e da limitação de potência. Exportação e adoção em outros países. Apesar de ser uma tecnologia 100% brasileira, o chuveiro elétrico não está restrito só ao Brasil. Nos últimos anos, ele começou a ganhar espaço em países da América Latina e da África, principalmente onde a infraestrutura de gás é cara ou inexistente. O Peru é um dos maiores importadores de chuveiros elétricos do mundo. Outros países como Colômbia, Bolívia, Guatemala, México e Equador também adotaram o modelo em regiões urbanas. Na África, o destaque vai para o Quênia, que se tornou um importante hub de distribuição para lugares como Uganda e Angola. Empresas brasileiras como Lorenzetti e Fame têm investido nesse mercado, mesmo enfrentando desafios como concorrência de cópias chinesas, crises políticas e diferenças culturais. Mas o motivo da adoção é sempre o mesmo: clima quente, energia mais acessível que o gás e baixo custo de instalação. Cultura do banho no Brasil, mais do que higiene. O banho no Brasil é quase um evento cultural. Enquanto em muitos países ele é visto como algo funcional e rápido, 5 minutos, água morna e acabou, aqui ele é ritual de relaxamento. Não é raro o brasileiro tomar 2 ou até 3 banhos por dia. E sempre quente. É o famoso banho premium, quente, demorado e restaurador. E esse hábito está diretamente ligado à popularização do chuveiro elétrico. Ele democratizou o banho quente, mesmo nas regiões mais simples, sem exigir infraestrutura complexa. Nas periferias urbanas, o chuveiro elétrico permitiu que milhões de famílias passassem a ter água quente com investimento mínimo. Isso influenciou não só o conforto, mas também a relação do brasileiro com higiene, bem-estar e autoestima. E claro, não dá para esquecer do chinelo no box. Sim, o chinelo de borracha no chão do chuveiro é um símbolo da cultura elétrica brasileira. Em casas mais antigas, com instalações precárias ou sem aterramento adequado, era comum sentir pequenos choques, os famosos choquinhos. A solução caseira: subir no chinelo. Pode parecer improviso, mas é exatamente esse tipo de improviso que resume a história do chuveiro elétrico. Uma gambiarra funcional que deu certo. Hoje, vivemos um dilema moderno. Com o custo da energia elétrica em alta, muitos consumidores começaram a migrar para sistemas a gás, híbridos ou solares. Tecnologias com pressurização, controle digital, app no celular, tudo muito moderno. Mas o preço do gás também subiu. E em muitos casos, a instalação desses sistemas exige obras, espaço e investimento alto, o que está fora da realidade de boa parte da população. O que sobra? A mesma resposta de quase 100 anos atrás: o bom e velho chuveiro elétrico. O legado. No fim das contas, o chuveiro elétrico não é só um aparelho. Ele é símbolo da criatividade brasileira diante da escassez, da busca por conforto em meio à simplicidade e da adaptação constante à realidade. Francisco Canho, sem saber, criou uma invenção que moldou o cotidiano e até a cultura do Brasil. De certa forma, o banho quente, tão comum hoje, foi um passo importante no avanço da qualidade de vida no país. E agora, quero saber de você. Na sua casa, o chuveiro elétrico ainda reina? Você já experimentou sistemas a gás ou solar? Já levou choquinho ao ligar o chuveiro? Se você curtiu essa história e quer mais conteúdo sobre empresas, curiosidades e o mercado financeiro, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Tudo sobre o Mercado. A gente se vê no próximo vídeo.